Não há ninguém nesta área com Giovanni. Não há ninguém perseguindo ele. Ele está sozinho. Descobrimos vários novos detalhes sobre o que ocorreu antes do desaparecimento de um adolescente durante as férias na Flórida. Estamos falando sobre Giovanni Pelletier, o que ele supostamente disse aos outros passageiros enquanto eles dirigiam pela I-75, até o que as câmeras de trânsito mostraram que ele aparentemente fez. Estamos mostrando a linha do tempo passo a passo enquanto a família do adolescente tenta lidar com essa perda repentina e enorme. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Mais de uma semana após Giovanni Pelletier, 18 anos, ser achado morto em um reservatório ao lado da rodovia, os policiais da Flórida estão revelando o que foi descoberto até agora na investigação e por que ainda não tem respostas concretas sobre o que exatamente aconteceu com Giovanni. Para quem é novo, aqui está um resumo baseado nas reportagens. Em 31 de julho, Giovanni estava com sua mãe, Bridget Pelletier, o noivo dela e seus irmãos, viajando para Englewood, Flórida, saindo da Carolina do Norte. Agora, Giovanni, que completou 18 anos na primavera, aparentemente estava interessado em se reconectar com o lado da família do seu pai biológico. Ele combinou de se encontrar com um primo enquanto estivesse no estado do Sol. Nas primeiras horas da manhã de 1º de agosto, estamos falando por volta de 1h30 da manhã, 3 homens chegaram a Englewood vindos do condado de Brevard, do outro lado do estado, para buscar Giovanni e levá-lo com eles de volta para Brevard. Na coletiva de imprensa de terça-feira, o xerife Rick Wells, do condado de Manatee, fez um esclarecimento importante. Enquanto um dos homens, identificado como Latrell, era primo paterno de Giovanni, os outros 2 homens não eram. Eles são Zach e Jalen, supostos amigos de Latrell. Só queria esclarecer. Agora, não muito tempo depois que Giovanni saiu naquela noite, a mãe dele e outros familiares dizem que receberam algumas mensagens de texto muito perturbadoras, mas não viram porque estavam dormindo. Quando Bridget acordou, ela percebeu que Giovanni estava desaparecido. A última mensagem que ele enviou para a mãe dizia apenas: "Mãe, me ajuda." Ele foi visto pela última vez na I-75 State Road 70, condado de Manatee. Aqui o primo de Giovanni disse que o adolescente saiu correndo à noite. O xerife Wells reconheceu o quanto essa busca de uma semana impactou a família e deixou isso claro durante sua coletiva de imprensa. Quero dizer que nossas orações continuam sendo direcionadas para Bridget, a mãe de Giovanni, e toda a família, enquanto eles enfrentam esse momento tão difícil, e oramos para que bênçãos sejam concedidas a eles. Estamos aqui para, com esperança, dar a eles algumas informações que possam trazer algum encerramento para eles em algum momento. Agora, o xerife forneceu uma linha do tempo muito mais precisa do que supostamente aconteceu pouco depois que Giovanni aparentemente saiu com seu primo. Ouça só. Acho que é importante voltar e começar do início. Então, na quinta-feira, 31 de julho, há comunicações entre Giovanni e seu primo, Latrell Hearn, sobre Latrell buscar Giovanni, que está no condado de Charlotte, e levá-lo de volta para o condado de Brevard, onde Latrell mora. Eles estão tentando acertar os detalhes. Às 5h41 da tarde, Latrell manda uma mensagem dizendo que vai ter que usar o carro da avó dele, que é um Malibu branco. Às 8h30, eles ainda trocam mensagens e falam sobre fumar maconha. Giovanni diz que não fuma há um tempo por causa de questões judiciais que estão acontecendo na Carolina do Norte. Ele segue dizendo: "Preciso fumar." Às 10h08 da noite, Latrell, Jalen Washington e Zachary Cummings começam a seguir em direção ao condado de Charlotte. Zach Cummings é o motorista do Malibu branco naquele momento. Durante as entrevistas, Latrell conta aos detetives que, não muito tempo depois de começarem a viagem, eles começam a fumar maconha no carro e Giovanni começa a surtar. Eles param o carro em um local desconhecido ao longo da River Road antes de chegarem à I-75, porque Giovanni precisava usar o banheiro. Latrell diz que Giovanni
está agindo de forma estranha e furiosa antes de voltar para o carro. Eles continuam dirigindo para o norte, na I-75, e neste ponto estão a cerca de 26 milhas ao sul da State Road 70. À 1h55 da manhã, Giovanni envia uma mensagem de texto para sua mãe dizendo ajuda às 1h56 da manhã. Ele manda outra mensagem, ajuda, depois eu. Jaylen diz que Giovanni estava surtando, dizendo para eles, eu sou um demônio e vou destruir este carro, e diz que vai matar todos enquanto tenta abrir a porta com o carro ainda em movimento. Isso ocorre enquanto estão no condado de Manchi, próximo à rodovia estadual 70. Zachary, o motorista, encosta o carro no acostamento, na I-75, sentido norte no acostamento leste da rodovia estadual 70. Jaylen e Zach estão nos bancos da frente e ouvem que Giovanni está com uma faca, algo que ele sempre carregava. Ele tinha 2 facas, uma canivete dobrável e uma lâmina, mas essa faca ainda estava na bainha. Nunca tirou ela. Então, supostamente, Giovanni começa a entrar em pânico no banco de trás desse carro, desse Malibu, possivelmente uma reação à maconha que ele ingeriu. E pode ser outra coisa. A polícia ainda está tentando descobrir os detalhes exatos disso. Aliás, eles ainda estão aguardando os resultados da toxicologia. Mas Zach, Jaylen e Latrell afirmam que Giovanni basicamente surtou e então começou a correr no meio do trânsito. Eles dizem que Giovanni sai do carro e começa a correr para o sul nas pistas sul da I-75. Eles o veem no meio das pistas norte e ele quase é atropelado por um caminhão. É a última vez que eles o veem. Ele deixou para trás sua mochila e seu celular. Então eles pegaram isso e colocaram ao lado da rodovia estadual ou I-75 e rodovia estadual 70, na rampa de acesso do lado leste. Às 2h26 da manhã, Latrell liga para o avô para avisar que Giovanni saiu do carro. Às 2h27, Latrell liga para Bridget, a mãe de Giovanni, mas não há resposta. Sabemos que eles continuam, seguindo para o norte, na I-75. Eles param no posto Flying J, no condado de Hillsborough, na saída da I-4, e pelos celulares vemos que depois chegam em casa, no condado de Brevard. Eu sei, é uma história maluca, mas essa é uma que queríamos cobrir, essa é uma que queremos acompanhar de perto. Algo interessante a se notar aqui é que sim, o primo liga para Bridget, não recebe resposta e avisa ao avô o que está acontecendo. Mas, com base em tudo que vimos até agora, aparentemente eles não chamam a polícia e não ficam por perto para garantir que Giovanni está bem. Eles supostamente apenas dirigem de volta por várias horas até o condado de Brevard. Agora, alguns familiares e amigos de Giovanni comentaram nas redes sociais na terça-feira que o primo tinha um dever de cuidado com Giovanni e que ele não deveria tê-lo abandonado. Na segunda ligação de Luttrell para Bridget, horas depois, segundo o gabinete do xerife, ela atende. Por volta das 6h50 da manhã, Luttrell liga para Bridget novamente. Ela atende e ele passa para ela, as informações sobre o que aconteceu naquela noite. Às 7h13, Bridget liga para o departamento do xerife do condado de Magic para procurar Giovanni na I-75. Ela diz, pela ligação para o 911 que coletamos, que recebeu algumas chamadas perdidas do filho dela nesta manhã. Ele estava sendo buscado por um parente e me disseram que o deixaram na beira da rodovia. Que houve algum tipo de altercação e uma faca estava envolvida. Ela pediu se um delegado poderia fazer uma verificação de bem-estar e garantir que ele está bem. Bridget repassa ao atendente do 911 as informações que tem até agora. Ela diz, estou ouvindo isso de quem estava lá. Ele disse que eles estavam no carro e acho que deram um pouco de maconha para o meu filho. E meu filho normalmente não usa nenhum tipo de droga. Acho que deram um pouco de maconha para ele.
E aí ele começou a surtar e disse que queria sair do carro. E eles disseram: "Ei, calma aí", achando que talvez fosse por causa da droga que ele tinha usado. Eles continuaram dizendo: "Calma, vai ficar tudo bem". E aí acho que ele saiu do carro para ir ao banheiro. E foi nesse momento que recebi a mensagem dizendo: "Mãe, me ajuda". Nesse intervalo de tempo, ela disse. Ele disse que todos continuaram a surtar e não sabiam o que estava acontecendo. Eles o deixaram na I-75. Bridget está indo para o norte, na I-75, para tentar localizar seu filho. Um policial vai até essa área, mas não encontra nenhum pedestre na rodovia. Certo, e então, por volta desse momento, é quando a mochila de Giovanni, com o celular dele ao lado, é encontrada. Mas vou te dizer, foi o ato de um bom samaritano que levou Bridget, mãe de Giovanni, a uma nova caçada sem rumo. Escute só. Às 7h21, um caminhoneiro que estava conferindo a carga do caminhão dele disse: "Está tudo certo". O caminhão para na mesma área, no lado leste da I-75, sentido norte, vê a mochila e a pega. Ele viaja para Tampa com mochila. Bridget vê que o telefone está se movendo, mas não sabe que é um caminhoneiro que está com a bolsa e com o telefone. Ela eventualmente liga para a polícia de Tampa e um policial vai até a área onde o caminhoneiro estava trabalhando, recupera o celular e a bolsa. Agora lembre-se, todas essas informações estão sendo repassadas de uma jurisdição para outra, então há muitas agências envolvidas nisso. Latrell viajou do condado de Brevard ao de Charlotte para buscar Giovanni e supostamente o deixou na estrada no condado de Manatee. Então, foi necessária muita coordenação e, de acordo com as autoridades, Zach, Jalen e Latrell, todos eles foram cooperativos durante o andamento desta investigação até agora. Às 9h28, o departamento do xerife do condado de Charlotte abriu um caso de pessoa desaparecida. E também soubemos que o condado de Charlotte entrou em contato com o departamento do xerife do condado de Brevard. E eles foram fundamentais ao entrevistar todos os passageiros do veículo enquanto a investigação se desenrolava. Eles entregaram voluntariamente ao condado de Brevard o carro branco em que estavam. O condado de Brevard analisou o veículo e não encontrou nenhum indício de crime, nenhum sangue, nada, nenhuma evidência dentro daquele veículo. O condado de Charlotte entrou em contato conosco mais uma vez para verificar se Giovanni havia sido internado em algum hospital ou possivelmente havia sido preso. E não havia nenhum sinal de Giovanni em nosso sistema. Na segunda-feira, 4 de agosto, o condado de Charlotte solicitou a assistência do departamento do xerife do condado de Manchi, enquanto eles vasculhavam a área onde, segundo o rastreamento, deixaram Giovanni na I-75. Eles fazem uma busca extensa a leste da rodovia interestadual, em áreas arborizadas de ambos os lados da estrada estadual 70 e não encontram nada. Na terça-feira, 5 de agosto, o condado de Charlotte retorna ao condado de Manatee com voluntários e cães farejadores de cadáveres. A unidade de aviação do condado de Charlotte também sobrevoava a área. Tínhamos 3 dos nossos detetives auxiliando eles na busca das áreas que eles queriam procurar naquele dia. Depois de cerca de 4h30, eles disseram aos nossos detetives que não tinham certeza se Giovanni estava nessa área. Agora, por que isso é importante? Sabemos que ele saiu do carro na River Road antes de entrar na I-75. Como investigadores, começaram a considerar que talvez ele nunca tenha chegado à State Road 70. Não posso falar pelos detetives do condado de Charlotte. Não posso falar pelo xerife Promel, mas eles sabem que a mochila estava lá. Mas não há nenhum avistamento de Giovanni naquela área neste momento. Outro ponto a destacar: nesse período crítico, não são só delegados, mas também condutores de cães, operadores de drones e pilotos de helicóptero. Todos eles estão procurando por esse jovem de 18 anos. Todos estão procurando por Giovanni.
E a família dele também organizou grupos de busca, espalhando-se por todo o estado para cobrir todas as possibilidades. Mas, infelizmente, em uma reviravolta triste dos acontecimentos, e algo que mencionamos em uma conversa anterior, o corpo de Giovanni seria encontrado de volta onde tudo começou, ao lado da I-75 em um lago de retenção. Na sexta-feira, 8 de agosto, por volta das 15h15, o gabinete do xerife do condado de Magic Manatee recebe uma ligação sobre um corpo em um lago ao lado da I-75 na saída para a rodovia estadual 70. Ficamos sabendo que um amigo da família estava procurando na área e encontrou o corpo. Enviei toda a minha equipe de homicídios para lá, junto com o sargento, o tenente, o capitão e o major para processar a cena. O investigador do médico legista também comparece para ajudar no processamento do corpo. Segundo o departamento do xerife do condado de Manatee, acredita-se que o corpo de Giovanni veio à tona recentemente. Por isso, os buscadores não o viram à primeira vista. Pouco depois de encontrarem os restos mortais, as autoridades, mesmo sem confirmar oficialmente que era Giovanni, informaram que não havia sinais de ferimentos corporais. Nós fazemos um raio-x profundo, uma varredura do corpo. Não há sinais de nenhum trauma no corpo. Não há indicação de que ele tenha sido baleado. Não há sinal de esfaqueamento. Naquele momento, não havia nada que nos ajudasse a determinar a causa da morte. No sábado, 9 de agosto, os detetives e peritos criminais voltam à cena do crime. Eles fazem nova investigação e busca detalhada no local. Nossa unidade de drones também sobrevoou o lago e a área ao redor, mas não encontrou nada de valor. No domingo, o legista do Distrito 12 fez autópsia no corpo. A indicação inicial foi ausência de trauma ou crime, mas a causa da morte segue indeterminada. Os restos de Giovanni foram identificados por registros dentários e os delegados já entrevistaram os homens que estavam no Chevy Malibu naquela noite. E os xerifes de pelo menos 2 condados diferentes disseram que a família do condado de Brevard tem sido prestativa e colaborativa com a investigação. Meus detetives entram em contato com o condado de Brevard, que nos ajuda a entrar em contato com um primo de Giovanni, Jalen Luttrell, e com Zach, e pedimos que eles sejam entrevistados novamente por nós. Eles fazem isso de livre vontade. Respondemos ao condado de Brevard e entrevistamos os 3. Eles nos contaram a mesma história que ao condado de Brevard. Eles também concordaram em voltar ao condado de Manatee para nos ajudar a identificar exatamente onde eles pararam no acostamento e onde Giovanni saiu do carro. E eu vou te contar, em um avanço inovador, de acordo com o xerife Rick Wells, os policiais conseguiram localizar a posição de Giovanni nas câmeras de trânsito. Embora a imagem seja granulada e desfocada, o xerife Wells diz que Giovanni pode ser visto no trânsito em determinado momento, chegando até a quase ser atropelado por um caminhão. Aponte ele bem aqui. Ele está vindo. Ele está indo para o leste. Agora, ele está voltando para o oeste. E tem uma barreira de concreto bem aqui. E lá embaixo é onde fica o lago. Seguimos verificando as câmeras. E tivemos sorte em um Lowe's que fica no lado oeste da rodovia estadual 70. Temos uma câmera que está apontada para o barranco e agora ele desce às 2h19 da manhã. Reproduz isso bem. Quero que você foque aqui. Isso sim é um barranco íngreme. Ele está descendo ali quase em uma corrida descontrolada. Se você já desceu uma ladeira, sabe do que estou falando. Mas o lago está bem aqui na beira desse barranco. O principal é que você veja que ninguém está perseguindo ele, nem há pessoas ao redor dele. Na verdade,
quando ele está descendo aquele barranco, o veículo está a 3 quilômetros de distância. Então, não há ninguém nessa área com Giovanni. Não há ninguém perseguindo ele. Ele está sozinho. E o que não sabemos é o que aconteceu quando ele chegou naquele lago. Eu não sei. Não vou especular. A causa da morte é indeterminada. Então sabemos que não há ninguém que desça aquele barranco atrás dele. Eles não o procuram. Ele ficou lá, acreditamos, até ser encontrado pelo amigo da família na sexta-feira, dia 8. Nós realmente não sabemos o que houve após ele entrar no lago, e tudo o que eu disser seria apenas especulação. Ainda aguardamos o legista definir a causa da morte e o resultado da toxicologia, então não temos todas as respostas. Sabemos que esse foi o último momento em que ele foi visto naquela noite. Então, por enquanto, os investigadores estão aguardando os resultados dos exames toxicológicos, que podem levar algumas semanas para ficarem prontos. A partir daí, a causa da morte pode ser definida, trazendo mais respostas para esse quebra-cabeça. E para deixar claro, nenhuma acusação foi feita em relação a este caso. Vamos ficar de olho nele. É tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.